Olá! No programa de hoje vamos falar sobre um assunto preocupante, o consumo abusivo de álcool por jovens. Essa prática tem se tornado cada vez mais comum. Uma pesquisa do IBGE feita com estudantes mostra que 31,7% dos adolescentes tomou a primeira dose com 13 anos ou menos e 21,8% tiveram episódios de embriaguez. Existe uma causa para esse consumo desenfreado? Em qual momento da vida os jovens começaram a beber? Os pais e os meios de comunicação exercem alguma influência para esse número ser tão alto? Com quantos anos você começou a beber? Com 17 anos. Com 17 anos. Com 16 anos. Beber mesmo eu comecei com 16, mas eu já nas festas eu já experimentei com 14, 15 anos. E quem te influenciou a beber? Amigos. Eu bebi com meu pai. Os amigos, sempre os amigos. Com que frequência você bebe? Eu tenho 17 e eu só bebo assim, uma vez por semana, assim, nos bares, depois da faculdade. Tenho 18 e eu bebo normalmente, só final de semana, por beber mesmo, socialmente. Você já teve algum problema com álcool? Já aconteceu de eu chegar um pouco mais altinha assim em casa e meus pais não gostarem muito. Já entrei como alcoólico, mas nada que o hospital não ajudasse. Mas é porque quando eu não sabia beber, eu era mais nova e tal, tive problema, entrei como alcoólico. Mas não, fora isso não. O álcool parece ser o ingrediente principal para se ter uma noite incrível com os amigos. E aparentemente parece estar tudo bem, afinal, o álcool é uma droga legalizada. Ela é amplamente divulgada e pode ser encontrada em qualquer esquina. Quando consumida em excesso, pode causar danos irreparáveis e até levar à morte, como no caso recente do estudante Humberto Moura, de apenas 23 anos. Durante uma competição em uma festa na universidade, ele ingeriu mais de 30 doses de vodka e não resistiu. Nós recebemos hoje aqui no estúdio a psicóloga Sheila Almeida. Sheila, muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço, obrigada. É uma alegria tê-la conosco e uma honra ao mesmo tempo. Espero que o nosso bate-papo colabore para a gente aprofundar essa temática. E eu começo perguntando, Sheila, esse cenário que nós vemos aí traduzido nas mídias, do consumo excessivo de álcool no meio de adolescentes e jovens, é algo que sempre existiu? Ou a gente vê alguma novidade, uma falta de limite mais própria desse tempo atual? Penso que sempre existiu um consumo exacerbado de álcool pelos adolescentes por essa acessibilidade, Ela é uma droga lícita, portanto mais fácil de ser consumida, e isso existe desde os tempos mais remotos, a ligação do homem com o álcool como uma forma de transcender a consciência, de ter alteração de estado de consciência, de elevação da sua libido, motivação, uma série de atributos que o álcool traz, essa desinibição que o homem às vezes procura nesses momentos de lazer. Então, desde os tempos mais remotos, a gente percebe esse consumo exagerado. Mas quando que esse consumo do álcool torna-se algo prejudicial, tanto para a pessoa como também para a sociedade? Nós temos até uma tolerância fisiológica para isso, O nosso organismo também já te dá sinais, já responde quando você excede esse consumo de álcool. Desde distúrbios gastrointestinais, vômito, tontura, tudo isso sinaliza que você já exagerou. Mas a gente tem que ver também sobre um aspecto legal. Se o álcool é proibido para menores de 18 anos, é porque tem uma fundamentação clínica, médica, psicológica, de que até essa idade, esse organismo não está maduro ainda do ponto de vista fisiológico, neurológico, e o álcool pode causar danos irreversíveis. Então, essa lei é embasada em estudos científicos. Se a gente une, então, esse consumo no meio dos jovens e a direção, fica uma dupla, assim, que coloca em risco muitas situações na sociedade, Muita. Então, a gente percebe muito hoje em dia o abuso do álcool pelos jovens e as consequências disso, tanto em brigas na rua, em torcidas organizadas, conflitos com namorados, violências no meio da relação afetiva.
os acidentes também de moto, de carro, porque o álcool traz essa desinibição e o limite do uso muitas vezes a pessoa não percebe. Como ele, pequenas doses, já traz essa desinibição, normalmente a pessoa vai querer consumir cada vez mais para se sentir melhor. E aí ela perde o limite dessa tolerância, ela perde o limite de até quando ela pode beber e ela acha que ela pode tudo. O álcool dá esse sentimento de superpotência, essa elação do humor, que você se sente muito motivado a fazer as coisas, né? Então, ao mesmo tempo, você perde o limite disso e as consequências podem ser muito prejudiciais. Mas a gente olhando então essa realidade do adolescente e do jovem chegando para a vida adulta, há da parte da sociedade uma tolerância com o acesso dessa geração cada vez mais cedo ao consumo do álcool? Eu diria não só tolerância da sociedade, incluindo sociedade aí os grupos de estudo, os colegas de escola, a família. Então essa sociedade ela não é só tolerante, como ela incentiva esse consumo. Qualquer festa que você participe hoje, festa de família, normalmente tem o consumo de álcool. Quando você vai a uma festa em que não há uma cerveja, por exemplo, todo mundo pergunta, nossa, que festa estranha não ter cerveja, né? Então, a criança, desde cedo, ela observa em todo evento social o consumo de bebida alcoólica. Então, ela é incentivada a esse consumo como se fosse algo normal. Daí a importância da educação dos pais para sinalizar quando pode, quando não pode, em que condições esse álcool vai ser permitido. Porque também a gente negar que esse jovem nunca vai utilizar é a gente ignorar o risco que ele está correndo. Então, cabe aos pais aceitar que isso existe mesmo e conversar com os filhos sobre isso e fazer um acordo entre esses familiares de que quando e de qual forma ele pode provar essa bebida alcoólica sob a orientação dos pais. Mas às vezes em casa as famílias disponibilizam ao alcance das mãos o famoso barzinho na sala, vendo nas visitas. Isso é prejudicial, estimula ou é normal, a família tem que lidar com o limite mesmo? Eu digo assim, se a família tem uma boa orientação, um bom diálogo com esse filho e sinaliza que o primeiro princípio é o da ilegalidade, que se abaixo de 18 anos isso é ilegal, então é proibido dentro ou fora de casa. Então, os pais precisam dialogar muito com os filhos em relação a isso, como, por exemplo, dirigir antes dos 18 anos. Não é ilegal? Por que os pais vão incentivar que o próprio filho aprenda a dirigir antes dessa idade? Então, é importante que os filhos cumpram as regras determinadas pelos pais sobre uma orientação, sobre o monitoramento desses pais, num sentido educativo. E que quando ele estiver apto a consumir esse álcool, acima dos 18 anos, que os pais também tenham um monitoramento de onde isso está acontecendo, de que forma, que tipo de álcool, a quantidade que está bebendo. É papel fundamental dos pais educar, orientar, mas ter uma conversa franca, ter uma conversa aberta com os filhos sobre esse assunto. Eu acho muito interessante que esse espaço de diálogo, né, da conversa com transparência, né, entre filhos e pais, isso é algo que não pode faltar, né? Não pode, e diria até mais, você inclusive observar os riscos que se corre, né? Então, se é um menino, né, os riscos que ele corre de se sentir mais encorajado a lutar, a brigar e acabar entrando numa situação de violência que às vezes não é um princípio dele. O risco da menina, que às vezes ela vai estar mais vulnerável do ponto de vista do abuso sexual, sem saber muitos limites, exposta a situações de risco muito grande. Então, é bom a gente apontar para os filhos os motivos dessa proibição, os motivos desse limite. Porque, querendo ou não, o jovem, o adolescente, ele é muito mais vulnerável socialmente. Porque ele se sente encorajado, porque o grupo encoraja, porque o álcool é como se fosse um rito de passagem para o amadurecimento, para o menino mostrar que ele é homem, para a menina mostrar que ela é descolada, atual, moderna. Então, toda a nossa cultura incentiva muito o uso do álcool. O problema é o abuso do álcool.
Inclusive, dentro do espaço universitário, a gente fica assustado, às vezes, nessas festas, o nível de consumo, né? E muitas vezes aparece como algo assim, que, igual como você colocava, né? Você aparece como alguém que tem poder, como alguém que tem acesso aos outros, né? O álcool parece que vem nessa direção, o consumo, né, nesses espaços. O rito de passagem da adolescência é exatamente o jovem sair de uma identidade exclusivamente familiar e passar a ter uma identidade com outros grupos. Então ele ingressa aí no ensino médio, depois na faculdade, e para pertencer a algum grupo desse, ele tem que se comportar como o grupo comporta. Então, para ele ser aceito, né? A identidade social dele. Nessa construção de identidade, muitas vezes o álcool, ele é um desinibidor, ele é um facilitador, ele gera prazer, porque esse jovem está tenso nas suas relações afetivas, nas suas relações de amizade, são relações ainda muito conflituosas, ele está aprendendo a lidar com isso. Então, muitas vezes o rapaz vai fazer o consumo do álcool para se aproximar de uma menina que ele gosta, muitas vezes a menina vai fazer o consumo do álcool para relaxar e conseguir dançar numa festa. Então, isso socialmente é muito incentivado e eles estão nesse momento de buscar nos grupos sociais a construção da sua própria identidade. Então, um lado reforça o outro e aí a gente precisa tomar esse cuidado e as universidades têm tomado esse cuidado no momento das caloradas, dos trotes, há um monitoramento do meio acadêmico para que essas festas não fujam dos padrões aceitáveis de consumo de álcool. Nós estamos aqui conversando com a Sheila sobre esse tema tão importante do nosso tempo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com novos tempos. Estamos de volta com Novos Tempos e o tema de debate de hoje é o consumo abusivo de álcool entre os jovens. Cerca de 3 milhões de pessoas morreram em 2012 em todo o mundo em consequência do consumo do álcool. A proporção de mortes ligadas ao álcool já é superior às mortes ligadas ao HIV, à violência e à tuberculose. É um caso sério. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas tem se tornado cada vez mais comum entre os jovens. Segundo o estudo do IBGE, daqueles que bebem regularmente, aproximadamente 22% já protagonizaram algum episódio de embriaguez. Não é de hoje que isso acontece. Durval começou a beber com 10 anos e só parou aos 51 depois que procurou ajuda. Hoje, com 66 anos, faz parte do grupo Alcoólicos Anônimos. A influência veio do modo de vida do interior do estado. Os alambiques, o costume de tomar bebidas alcoólicas para curar doenças. E com o tempo, a bebida veio como algo rotineiro. Caí no trecho e o negócio foi só desenvolvendo, que a doença ela é progressiva, né? Começa as pequenas doses e vai só desenvolvendo. Então aconteceu lá nessa idade e foi até alguns avançados anos aí para chegar dentro de Alcoólicos Anônimos. Só o próprio alcoólico pode admitir se ele é ou não alcoólico. Ninguém pode chamar. Romilda começou a beber aos 22 anos por influência do marido e acabou perdendo o controle. A bebida se tornou uma rotina na sua vida. As minhas gravidez todas foram com alcoolismo. Eu falo para você que é uma da pior experiência. E para mim, a pior dela foi quando eu cheguei no meu fundo do meu poço. Porque a minha família já havia perdido todo o respeito que eles tinham por mim. Eu perdi tudo, perdi dinheiro, já comecei a vender as coisas que eu tinha dentro de casa para me beber. Eu comecei a beber álcool de posto de gasolina, eu comecei a beber álcool de cozinha, eu comecei a beber acetona, eu comecei a beber perfume, tudo porque pinga, tudo porque eu não tinha o dinheiro para me comprar nem a pinga e nem a cerveja. Mesmo sendo tão comum na sociedade atual, o assunto gera muitas dúvidas a respeito das vendas de bebidas alcoólicas para menores de idade. Essa responsabilidade ela é de natureza civil ou administrativa. Quem suportaria uma multa, o fechamento do estabelecimento, obviamente, é o proprietário, é o comerciante. Entretanto, Natália, a responsabilidade advinda desta alteração da lei, que passou a ser crime,
esse fornecimento, essa venda, ela alcança qualquer pessoa. É algo absolutamente indesejado que um pai ofereça uma bebida alcoólica para o menor. Pode afetar, inclusive, a questão da guarda. Ele será responsabilizado da mesma forma como outra pessoa que praticar essa conduta. Eu diria com um grau de censura muito mais grave. Antes de voltarmos ao debate, vamos dar uma olhadinha nas redes sociais e saber o que as pessoas têm comentado sobre esse assunto? Confira comigo no quadro Hashtag. Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui o que o pessoal tem comentado na internet. A gente jogou a hashtag Jovens e Álcool. A Gabi Rangel comentou que se essas multas de vender bebidas alcoólicas a menores valessem, metade dos meus amigos estariam presos. Vamos ver só mais um comentário. @lufinhodtjmd. É importante o trabalho de conscientização dos jovens. Os jovens estão bebendo muito. Vamos lá para um outro comentário, acho que tem mais um. Tem o @bakmishi. Essa gente reclamando de menores bebendo, eu bebi e ainda estou viva. Voltando aqui então à nossa conversa, a gente pode dizer que, vamos usar a questão do problema, né? O alcoolismo, ele é um caso de saúde pública? É sim, porque o alcoolismo é considerado uma doença, né? O alcoolismo não é uma falta de caráter, falta de personalidade da pessoa, é considerado uma doença. Inclusive, muitos alcoólicos relatam que eles começaram a beber já na infância, na adolescência, por incentivo dos pais. Antigamente era muito comum você ver o pai dando cerveja até para criança de 1 ano, 2 anos, para provar, mostrar que era amargo. E isso era até incentivado, ria-se sobre isso na família, né? Hoje a gente já sabe os danos disso. Mas é um problema não só para a saúde pública, porque impacta nos tratamentos e internações, tratamento em clínicas psiquiátricas, etc., mas também impacta na segurança pública. Grandes casos de crimes, de violência doméstica, violência no trânsito, quando você vai investigar a fundo, a pessoa estava sob o efeito do álcool. Então, o impacto do alcoolismo é tanto na saúde quanto na segurança pública e isso onera os cofres públicos, portanto, os impostos que nós pagamos, grande parte deles são voltados para a área de segurança e de saúde devido às consequências do excesso de álcool. E a gente percebe por trás do consumo de álcool grandes interesses econômicos envolvidos. A gente olha para as propagandas, cada uma mais sedutora do que a outra. Eu pergunto, em que medida nós estamos sendo coniventes ou nossos jovens e adolescentes são vítimas desses interesses econômicos? Até que ponto essa droga poderia ser lícita, né? Essa é a grande pergunta, porque tem um negócio muito grande por trás, grandes indústrias no mundo inteiro, que gera uma economia muito grande, gera emprego, gera trabalho, é uma força muito grande. E aí essa força midiática, quando a gente fala de mídia, não só a propaganda televisiva, mas outdoors, folders, campanhas, músicas, peça de teatro, novelas, redes sociais, todas incentivam o consumo de bebida alcoólica. Sobre um ponto de vista que atinge diretamente o inconsciente desse jovem. Por quê? Você sempre tem uma campanha de bebida alcoólica onde está associada a festa, a prazer, a grandes eventos, a lugares luxuosos, a mulheres muito bonitas e sedutoras que estão de biquínis ao lado de uma garrafa de cerveja. Então você associa que ao ingerir bebida alcoólica você estará nesse mesmo status, ou com uma mulher tão linda ao seu lado, ou num evento social tão importante. Então a mídia vai divulgando isso aos poucos, nos vários canais midiáticos que existem, e a gente vai introduzindo isso na nossa cultura, na nossa visão de mundo, e é difícil sair disso. É muito difícil hoje para uma pessoa ir a uma festa e falar assim, não, obrigada, eu não bebo. Todo mundo pergunta, mas por que você não bebe? Como se você fosse o extraterrestre, né? O que dizer, então, das responsabilidades nessa questão do álcool, do Estado,
da família, nós estávamos falando da universidade, da escola, da religião, enfim, das instituições sociais. Como nós vimos no próprio comentário, né, via internet, esse poder de conscientização. Então começa por uma educação na escola, uma educação que não seja hipócrita, né? Não é falar aquele não às drogas. Nem demonizá-las, né? Não, de jeito nenhum. Falar assim, olha, elas geram prazer sim, elas te dão prazer. Por isso que elas são tão atraentes e tão sedutoras. Mas olha, cuidado, tem limite para isso tudo. Uma coisa é o uso, outra coisa é o abuso. O uso social do álcool, ele é um facilitador. A gente vê até no aspecto religioso, o consumo do vinho na Santa Ceia. Não é para ser totalmente banido, mas a gente precisa adotar isso de uma forma consciente. Então, primeiro, existe uma lei que precisa ser cumprida. Ou seja, a própria internauta também observa que quantos amigos consumiram e se a lei fosse aplicada, todos estariam presos. Ou seja, se existe uma lei, é poder de Estado fazer fiscalização e aplicar a punição. Então, quando isso acontece, a gente sistematiza e aplica essa lei. Mas não só isso, não só a aplicação da lei, trabalhar antes disso, no aspecto de educação, já da criança, nos primeiros anos escolares, na educação infantil mesmo, o que é o álcool, os efeitos que provoca a curto, médio e longo prazo, o que é o alcoolismo, essa doença, os danos que ela traz para toda a família, porque prejudica não só uma questão de saúde pública, mas também os relacionamentos afetivos, a educação desses filhos, o relacionamento entre esposa. Então a gente precisa pensar nos danos dessa doença, o risco que se corre de ter essa doença e o tão difícil que é o seu tratamento. Porque não é só tratar no hospital psiquiátrico. Quando essa pessoa volta do hospital psiquiátrico, ela ainda está exposta à bebida o tempo inteiro. Qualquer lugar que ela vá, até numa padaria, tem a cerveja. Então, para quem é dependente químico, esse é um desafio muito grande, conseguir superar essa dependência com tanto estímulo e acesso que se tem. Então, é um assunto de família, é um assunto educativo, escolar, acadêmico, é um assunto de polícia, é um assunto de saúde pública, é um assunto de toda a nossa sociedade. Há algum país que não seja o Brasil, ou mesmo a nossa legislação, a senhora vê que estamos acertando? Tem alguém que está conseguindo tratar bem essa situação que o álcool oferece para a sociedade, para o bem e para as ameaças que ela traz? Bom, a legislação, antes dela ser formalizada, ela precisa desses estudos científicos e nesse caso houve, com certeza. Tem muitos técnicos da área de saúde pensando sobre o assunto, também técnicos da área de segurança. Então não é à toa que há essa proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores, isso inclusive é uma legislação bem recente, né? Antigamente você podia mandar seu filho ir na padaria comprar cerveja para você, hoje isso não acontece mais, então houve um avanço. Porém o problema não é existir a lei, é existir a imputabilidade. Então a gente tem que fazer essa lei prevalecer, tem que ter fiscalização e assegurar que essas medidas sejam aplicadas. Que alegria, Sheila, a nossa conversa aqui sobre um tema tão sério, tão nosso, né, da nossa sociedade, das nossas famílias, das nossas escolas. Esperamos ter em breve a oportunidade de tê-la conosco de novo, nos novos tempos. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. Muito obrigada. O ser humano é marcado profundamente pela experiência do prazer. Lidar com o prazer, sem deixar se dominar ou escravizar, é um desafio de todos nós. Que processo educativo será capaz de trabalhar a consciência e o mecanismo da vontade humana para que nos tornemos de fato livres e soberanos diante das seduções do ter, do poder e do prazer? Ora, o ser humano possui potencialidade extraordinária de superação, força de vontade, equilíbrio e autodeterminação. Nesse sentido, alimentamos amplos horizontes de esperança. Por um lado, adolescentes e jovens precisam de bons exemplos e referências adultas, de pessoas equilibradas e capazes de agir com moderação. Por outro, enquanto sociedade, somos todos chamados, para além do necessário exemplo pessoal, a criar, estar submetidos, oferecer aos adolescentes e jovens contínuos processos de educação para a liberdade responsável. Bom, por hoje é só.
Muito obrigado pela sua companhia. O programa de hoje fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos. Até lá!